estava sem forma. A terra estava sem forma. Em primeiro lugar, a terra estava sem forma. A palavra hebraica Toashbu significa sem forma e vazia. Esta expressão significa simplesmente algo que restou de uma catástrofe. Assim é o homem, terra, sem Jesus. Ele vive em plena catástrofe, ou seja, estado lastimoso, que vive em plena calamidade. O homem sem Jesus, ele não tem forma. O homem sem Jesus não tem forma. O homem, terra, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, queridos e amados irmãos. Abra aí a sua Bíblia comigo. No livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 1, que nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aleluia. Ele vos deu vida. Você estava sem forma. Você estava em putrefação. Você estava vivendo, querido, um caos. Você estava vivendo um estado lastimoso. Você estava morto nos vossos delitos e pecado. Se você lê a Bíblia em Romanos, capítulo 6 e versículo 23, você vai ler lá, está escrito: pois o salário do pecado é a morte. É isto que o ser humano é. Ele vive em estado lastimoso. Ele vive, queridos, jogado, largado. Aleluia. Ah, glória. Oh, Senhor da glória. Ele era uma terra, aleluia, uma terra sem forma. A terra estava sem forma. Oh, a terra sem forma é uma terra em pecado, putrefação. O pecado veio e deformou o homem, mas a Bíblia diz: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Veja bem, medite bem, o que você fazia antes de aceitar Jesus, está na igreja. O que você fazia, o que você falava, aonde você andava, com quem você conversava, como você agia, como você andava. Amados e queridos irmãos, era estado putréfico, mas Ele vos deu vida, mas Ele tirou, querido, toda imperfeição. Ele tirou, querido, a forma que não existia. Você era sem forma, era jogado pelas traças, mas quando Jesus morreu, Ele vos deu vida, e vida em abundância. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Aleluia. O pecado destrói, o pecado deixa a pessoa deformada, o pecado deixa a pessoa sem consciência, ou seja, cega. A palavra do Deus vivo nos diz, querido, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cega, ele é o pai da mentira, o pai do pecado. Mas, querido, eu tenho uma boa notícia: maior é o que está conosco do que o que está com ele. Aleluia. Agora ele, aleluia. Agora, quando o Senhor criou o homem do pó da terra, o homem agora ocupa o centro, a vontade de Deus. E é por isso, queridos e amados irmãos, é que eu vou deixar um tema aqui para vocês. Aleluia. Terra, o alvo de Deus. Terra, o alvo de Deus. A terra sendo um alvo de Deus está em João capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
tornar. A terra estava sem forma e vazia. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A palavra do Senhor nos diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Jó capítulo 34 e versículo 15. Toda a carne juntamente, aleluia, estiparia, e o homem voltaria para o pó. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Aleluia. No mesmo livro de Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Daniel capítulo 12 e o versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitará. Muitos. Eu estou apenas te dando aqui, amado, uma base para que não fique a dúvida no decorrer da mensagem em que você foi criado do macaco, da girafa. Porque tem muita gente, queridos, que fala: quando eu morrer eu quero ser uma barata. Deus que me defenda, ser uma barata. Pastor Sami, ser envenenado, aquela dona de casa me bater com a chinela. Deus que me defenda. A palavra do Senhor diz assim, querido, que nós vamos ter um corpo de glória, um novo nome. Diga para o seu irmão: você é pó, terra. Aleluia. Amados e queridos irmãos, o homem que vive sem Jesus está sujeito a comer capim. O homem sem Jesus, ele é sem forma, está sujeito a comer capim. A palavra do Senhor nos diz em Daniel capítulo 4, versículo 33, Nabucodonosor se exaltou tanto que passou a comer capim. Não vale a pena se exaltar. Ele comeu capim. Aleluia. Herodes foi comido de bicho sem Jesus, porque não tinha Jesus. Golias levou uma pedrada na testa e caiu. Aleluia. Faraó foi engolido. Aleluia. O homem sem Jesus não é nada. Quem concorda comigo, levanta a mão e dá glória. Aleluia. Aleluia. Nabucodonosor comeu capim, mas a igreja tem a forma de Cristo. Nós temos a forma de Cristo. Assim como eu for segurar na mão do pastor Sami, segure aí na mão do seu irmão agora. Segure na mão dele, olhe para ele e diga: você tem a aparência de Cristo. Aleluia. Diga mais de uma vez para ele: alegra-te, você tem a aparência de Cristo. Diga para ele: alegra-te, você tem a semelhança de Jesus. Aleluia. Oh glória. Só aqueles que têm a semelhança de Cristo, levante a mão para o céu e dê uma rajada de glória. Davi disse quando Saul o perseguia: Saul, aleluia, é símbolo de inveja. Em 2 Samuel capítulo 22 e o 2 Samuel, capítulo 22 e o versículo, aleluia, e o versículo 19. Saul, quando estava sendo perseguido por Davi, ele disse: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. O Senhor foi meu amparo. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor, ele foi o meu amparo. Saul é símbolo de inveja. Ele estava querendo destruir Davi por causa da inveja. Hoje aqui, se tem alguém que tem inveja de você, seja na faculdade, seja na tua casa, seja na igreja, seja no condomínio, seja na rua, querido, ele vai cair por terra, porque o Senhor é o amparo da igreja. Aleluia.